Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Estamos aqui com mais um vídeo no canal. Você está no canal do Bruxo no YouTube. Já deixa aquele like, se inscreva no canal e já compartilhe esse vídeo para que nós possamos entrar na casa de muitas pessoas. Meus amados, hoje eu vou estar falando sobre o lado obscuro do rei Salomão. É um lado que as religiões têm escondido há muitos e muitos anos sobre o rei Salomão, sobre a vida dele, sobre o que ele foi e o que ele fez. O rei Salomão, filho do rei Davi. O rei Salomão, ele teve um lado onde não está na Bíblia, né? E as religiões, elas pregam muito sobre a riqueza do rei Salomão, sobre a riqueza dele, né? Sobre ele ser um dos homens mais ricos do mundo, e sobre a sabedoria também que ele tinha, né? Então as religiões, elas batem muito nessa tecla da questão de o rei Salomão ser um homem riquíssimo, um dos homens mais ricos da época, né? E também pelo fato da sabedoria grandiosa dele. Foi um homem muito sábio, um homem de Deus. Na época, ele sempre buscava auxílio no Criador, no Eterno. Rei Salomão, assim como Davi, ele foi muito querido por Deus. Um homem muito querido. Um homem que Deus amou, amava. E com a sabedoria grande que Deus trouxe a ele, Deus deu a ele essa sabedoria. Um certo dia, Salomão estava observando um dos seus servos, e ele notou que naquela época esse servo dele trabalhava para ele, e esse servo havia estagnado, ele estava estagnado, com a situação bem complicada, né? Ali sem força, sem vitalidade. E Salomão, ele observou aquela situação, aí ele orou, ele entrou na presença do Altíssimo e pediu a Deus sabedoria para que ele pudesse governar, para que ele pudesse levar o reinado do seu pai adiante. E ali em diante, ele entrou na presença do Altíssimo, do Criador, e pediu a sabedoria para ele governar, que ele não sabia o que ele poderia fazer. E Deus concedeu a ele essa sabedoria grandiosa. Um certo dia, Deus permitiu com que um anjo visitasse Salomão. E o anjo perguntou a Salomão, Deus perguntou a Salomão o que Salomão queria que ele fizesse. E Salomão pediu a Deus sabedoria.
Então, Deus permitiu com que esse anjo levasse para Salomão um anel, um selo. E Deus disse a Salomão que daria a Salomão não só sabedoria, mas também riquezas. E Deus deu para ele a sabedoria grandiosa de poder dominar as forças celestes, as forças das trevas. Salomão, com esse anel, ele passou a ter domínio, porque Deus deu a ele esse poder. Deus deu a ele o poder de dominar as trevas, de dominar os anjos, de ter ajuda dos anjos. Então Salomão, ele observou que aquele servo dele estava naquela situação. Ele perguntou para o seu servo o que estava havendo. E o servo relatou a ele que teria um demônio que sugava a sua vitalidade. Um demônio, o nome dele era Ornias. Então, Salomão pegou o anel e colocou na mão do seu servo. E Salomão disse ao seu servo: quando ele aparecer, jogue o anel. Então, o servo, ele fez da forma que Salomão disse para ele fazer. Ele pegou o anel e jogou, e esse anel encravou no peito de Ornias. E Ornias começou a ficar agoniado e implorar para que tirasse aquele anel. E Ornias disse ao servo que se ele tirasse aquele anel dele, ele daria a ele riquezas, ouro, prata e muitas riquezas. E o servo falou a Salomão da proposta de Ornias. O servo disse para Salomão que ele teria, que se ele tirasse o anel, ele daria riqueza, ouro, prata. E o que houve? Salomão, como era muito esperto, Salomão já foi e já subjugou Ornias. E com o poder que Deus deu a Salomão, Salomão conseguiu subjugar Ornias. E é a hora que eu digo, as religiões não mostram esse fato. Ele foi subjugado e Salomão conseguiu aprisionar 72 daimons. 72 daimons. E esses daimons, eles começaram a obedecer o rei Salomão, de tão grande que era o poder infinito e imenso que Deus deu a Salomão. Salomão acorrentou um dos príncipes do inferno. Então, Salomão passou a dominá-los. E eles passaram a servir o rei Salomão. Então tem um lado que eu digo da obscuridade, onde as pessoas, as religiões não relatam, é sobre este fato do poder de dominar as trevas. Salomão hoje, Salomão sempre foi visto como um dos maiores bruxos, ocultistas e magos da história. Salomão, ele foi o maior bruxo da época,
porque Salomão, ele tinha domínios sobre todas as forças infernais. E as forças infernais, esses espíritos, se submeteu a trabalhar para o rei Salomão e ajudar até mesmo na construção do templo que Salomão construiu na época. E assim, Salomão passou a ter um domínio tão grande, tão imenso, que Salomão passou a ter várias mulheres. E ele passou também a se relacionar até mesmo com os deuses dessas mulheres. Passou a oferecer sacrifício a eles. E o que eu quero dizer com isso? Salomão, ele foi um servo de Deus, a menina dos olhos de Deus, assim como seu pai Davi. E Salomão, ele dominou a magia. Salomão, ele foi o maior dominador da magia das trevas. Mas as religiões não mostram esse fato. Então tem esse lado, tem essa história de Salomão, que não está na Bíblia, que os pastores, as religiões não mostram. Não mostram. Por quê? Porque Salomão, hoje ele é pregado em várias igrejas, em várias denominações, em várias igrejas, mas como o homem mais rico, que Deus deu a riqueza a ele. Sim, um grande servo de Deus, sim, e Deus deu mesmo a ele. Mas Deus deu para ele a sabedoria e o domínio sobre as forças infernais também. E ele passou a dominar as trevas. Ele deixou de ser de Deus? Não, porque Deus não erra. Assim ele foi o maior bruxo de todos os tempos. Ele fez a obra de Deus, ele conseguiu dominar e construir o templo com as forças dos espíritos infernais. E Deus deu a ele poder. Então, muitas das vezes, as pessoas, elas vê só este lado. As igrejas fazem campanha em cima desse fato da riqueza. Deus deu sabedoria, deu a riqueza. Servo de Deus, Salomão foi um grande servo de Deus. Mas também Salomão foi o maior bruxo e o maior dominador de espíritos infernais da história, o maior mago, o maior bruxo que já existiu na face da terra. Então a história que eu estou contando é essa história. É o lado que você não sabia, o lado obscuro de Salomão. O outro lado que muitos não sabem, nem imaginam. Então por isso hoje eu estou fazendo este vídeo, um vídeo diferente, um vídeo que vem mostrar uma história de um grande homem, de um grande mago, de um grande bruxo que foi Salomão. E ele deixou de ser de Deus? Não, porque Deus não erra. Deus sabe todas as coisas. Então é isso aí, meus amados. Então hoje em Deus de já, eu quero te pedir que você marque algumas pessoas e compartilhe
este vídeo, para que você ajude esse canal a crescer. Um grande abraço. E eu vou fazer agora uma pequena oração para Deus visitar a sua casa. Pai amado, Deus supremo e grandioso, meu Deus querido e forte e eterno e soberano, Pai, eu peço agora, amado e santo, Criador dos céus e da terra e de todo o universo sagrado, Pai, eu te peço pelo teu poder infinito e do teu Filho e do Espírito Santo, Pai, visita agora o lar desta pessoa, a casa dessa pessoa, a vida dessa pessoa. Meu Pai, que o Senhor envie os anjos, os espíritos celestes, os espíritos de luz, na casa de cada um dessas pessoas, para que elas venham ter, meu Pai, libertação, cura, paz e felicidade. Que assim seja e assim será. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado para todos sempre. Amém. Um grande abraço a todos e gratidão a todos. Um grande abraço.